filha de José Antônio Pereira Filho e Abigail Las Casas Pereira. Maria Mônica nasceu no dia 25 de julho de 1960, na cidade dos Profetas, onde viveu sua infância ao lado dos irmãos José Lúcio, Maria Aparecida e Regina. A Maria Mônica na infância era ótima, muito boazinha, nunca me respondeu, ia para aula do Colégio da Piedade certinho, estudou direitinho, nunca deu trabalho. O pai dela, José Antônio Pereira, ensinava os deveres, então era assim, ótima menina. A Mônica, ela sempre foi muito presente na família, muito acolhedora, né? Muito acolhedora com todos nós. Sempre a minha mãe, meu pai, sempre muito atenciosa com todos nós. Sempre minha mãe, o meu pai, a mim, tudo que a gente sempre precisou de, eu digo assim, de amor mesmo, amor fraternal. Sempre dedicada, Maria Mônica estudou desde a infância no Colégio Nossa Senhora da Piedade, onde concluiu o curso magistério em 1977, ocasião em que recebeu o prêmio de melhor aluna. Porque na minha época, quando eu entrei no Colégio Piedade, a Maria Mônica era a melhor aluna do Colégio Piedade. Não era da sala, era do colégio todo. Ela todas as matérias ela tirava o total, era aquela coisa. E ainda tinha um agravante maravilhoso, que eu achava que, por isso que eu falava assim, eu não vou conseguir conversar com a Maria Mônica, porque ela era conhecida como a menina, a aluna que dominava o Aurélio. Imagina isso! Então assim, era fantástico. Era a quinta série mesmo. E a Magda deu uma avaliação. Havia uma questão que eu não sabia fazer. Eu sentava na frente da Mônica e ela atrás, e a gente sentava mesmo bem lá no fundo da sala. E aí, o que acontece? Eu pego a prova da Mônica, a carteira dela, e troco com a minha. E digo para ela, se você não fizer a minha questão, eu não te devolvo a minha prova. Tá lembrado, Mônica? Quando eu olho para trás, todo mundo calado, a Mônica não estava branca, ela estava verde. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou matar essa menina aqui agora. Ela magrinha desse jeito, que sempre foi magra. Meu Deus do céu, destroquei as provas, né? Mas você pensa que isso foi motivo para que a gente desentendesse, brigasse, admoestasse uma outra? Não, a amizade se fortaleceu. Era a minha impulsividade com a comodidade, com o modo tranquilo de Mônica ser. Isso era muito, muito importante. Em seguida, Maria Mônica iniciou sua carreira no magistério na Escola Municipal Odorico Martim da Silva, tendo lecionado Ciências e Biologia nos principais educandários do município, estaduais e privados de Congonhas. Dentre elas, Lamartine de Freitas, Feliciano Mendes, Fortunata de Freitas Junqueira, Colégio Nossa Senhora da Piedade e Escola Industrial General Edmundo Macedo Soares e Silva. Eu estudei com a Mônica na escola assim, Odorico Martim da Silva, no bairro do Pires. É uma comunidade bastante isolada, né, pela 040, bastante mal vista às vezes dentro da cidade também, por ser uma comunidade periférica, a gente sofria preconceitos. E a Maria Mônica marcou justamente porque ela ensinou a gente a lidar com esse preconceito. Que a gente sofria esse preconceito mesmo. E a Mônica, ela mostrava pra gente que não, que nós éramos tão capazes quanto os meninos do centro. Então ela marcou mais porque, além de ser professora, ela foi muito amiga. A Mônica era muito amiga, conselheira, sentava para escutar coisas que as pessoas não tinham muito costume de fazer, né? Então a Mônica, ela foi muito isso. Eu lembro de uma vez que, do nada, chegou um ônibus lá no Pires para levar a gente pro zoológico.
E ela, como não tinha programado nada, ela, em vez de dispensar o ônibus, não, nós vamos. Juntou o que tinha na escola e partiu todo mundo pro zoológico, assim, de surpresa. Foi muito legal como ela conseguiu, assim, aproveitar o momento. E não era porque eu não tinha combinado nada com os pais que eu não vou, não. Ela falou assim, não, o ônibus está aqui, não vou aproveitar a oportunidade. A gente foi uma das histórias que marcou, né, assim, não foi um fato que marcou mesmo a passagem dele pela escola do Pires. Embora a Constituição de 88 tenha enfatizado sobre o ensino de educação ambiental, a implantação dessa política demorou bastante para ser efetiva nos estados e municípios brasileiros. Porém, em Congonhas, essa realidade foi bastante diferente graças aos esforços de Maria Mônica. No início de 1990, quando ainda não existia programas de educação ambiental no município, Mônica promoveu diversos projetos pioneiros de conscientização do meio ambiente. O método de ensino dela sempre foi diferenciado, ela é uma pessoa diferenciada, né? A visão dela de mundo, a forma de ensinar as coisas pra gente, o carinho com que ela sempre tratou os alunos, isso com certeza marca muito a vida da gente, né? Eu me lembro quando ela fez um mapeamento da vegetação que tinha ali atrás do Feliciano Mendes, para mostrar pra gente mesmo o tipo de vegetação. Era uma aula assim, muito, muito bacana mesmo. Ela levava a gente, ela inseria a gente, né, no contexto da aula, não era uma simples aula de chegar e né, numa sala de aula e falar as coisas, né? Ela fez uma proposta de fazer um jardim lá na escola. A gente trouxe o pessoal trouxe mudas, ela conseguiu outras plantas também, porque como a gente tinha mudado para a escola naquele ano, então assim, não tinha nada, não tinha nem grama, assim. Ela propôs fazer um jardim para a gente cuidar, para a gente ter o contato com a natureza ali perto da escola dos alunos. Foi bem interessante. Eu lembro que o pessoal aderiu bem, os professores, diretores, a escola toda foi envolvida, na verdade. Mas assim, ela deixava para cada turma uma parte do jardim. Cada turma ia plantar e cuidar de um pedaço. Extremamente importante. E principalmente a educação das crianças e das pessoas, para quê? Para que se preserve, porque nós temos o direito de viver. Agora, as plantas também têm o direito de estarem no local delas, tanto quanto a gente, e cumprirem a função delas, para que a gente também consiga, né, que a nossa espécie passe aí por longos anos no planeta Terra. Em 1995, Maria Mônica foi nomeada assessora da Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Congonhas, a FUNCULT, onde coordenou atividades culturais como cursos ministrados por renomados professores da escola Guinardi. Em 1999, animados pelos propósitos do escritor Aguinaldo Tadeu, um grupo de intelectuais de Congonhas fundou a Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas, a CLAC. Membro fundadora, Maria Mônica Las Casas foi eleita secretária da primeira diretoria, tendo desenvolvido papel importante na criação do sodalício literário. A Mônica sempre esteve com a gente de forma muito dedicada, muito incansável pela construção da nossa casa, da academia. Durante sua trajetória, Maria Mônica conquistou seus alunos pela forma com que ministrava suas aulas. Sempre moderna e criativa, procurava potencializar todas as habilidades deles. Na visão dela, a afetividade presente nas interações sociais era indispensável para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. E assim, ela sempre vinha com umas coisas bem inovadoras, né? Ela colocava muita poesia nas aulas, mesmo a aula sendo de biologia, ela sempre trazia poesia, sempre gostou, sempre colocava uma frase em todas as aulas, ela colocava uma frase de algum escritor, ou às vezes alguma coisa que ela escrevia mesmo, ela sempre colocava uma frase pra gente antes de iniciar a aula. E ela sempre propunha dinâmica assim, fora da sala, aulas mais práticas, de laboratório, ou às vezes trazia material para a sala também, fazia em círculo. Ela sempre dava um jeito de inovar. Ela saía daquele tradicional ali, daquela aula maçante, cansativa, ela sempre trazia um jeito assim, de mostrar o conhecimento todo pra gente de uma forma mais próxima da gente, dos alunos. Não, e isso era fantástico, por exemplo, no laboratório de ciências.
a gente ia estudar o sistema circulatório, por exemplo. E aí a Maria Mônica comprava um coração de boi fresquinho lá no matador, aí levava para o laboratório, explicava usando aquele coração de uma forma prática. Então a gente podia colocar a mão, ver, era muito... Que fosse olhado o laboratório, porque a Fortunata tinha na nossa época um laboratório maravilhoso, grandioso, mas que ele estava realmente precisando de alguns ajustes de material, daquela coisa toda. E ela, como professora de ciências, ela sempre quis muito que fosse reaberto esse laboratório para que a gente pudesse ter aulas muito produtivas com os alunos ali. Então eu me comprometi com ela e com outras áreas também, que a gente faria essa revitalização deste laboratório e de outros setores também. E assim nós o fizemos. E, Maria Mônica, hoje você vai saber, eu tinha mania, porque eu tinha tanta admiração pelo trabalho que você exercia ali com os meninos e com o seu conteúdo, que eu tinha um tempinho lá nos meus afazeres, eu falei, Maria Mônica está no laboratório. Eu subia as escadas, né, para até chegar ao laboratório, e tinha assim, uma antessala, né, um corredor bem grandão ali, e ali eu ficava a admirar a condução das suas aulas com seus alunos. Eu ficava encantada. Eu tinha vontade de entrar como aluno dentro daquela sala de aula e assistir. Embora ministrasse ciências ou biologia, Mônica sempre foi uma professora profundamente interdisciplinar, razão pela qual também ensinava literatura, artes, desenho e música, o que sempre deu mais vida às suas aulas. Assim, um foi um fato que marcou mesmo a passagem dentro da escola do Pires, e o outro foi o dia que ela resolveu fazer uma aula totalmente diferente. Pegou o violão e foi cantar no pátio. Foi muito legal. Então essa é a Mônica, né? Essa era a Mônica. Ela foi, assim, uma das professoras realmente que mais marcaram a minha vida, né? Tanto o jeito, né, dela de conversar com a gente, o jeito de ensinar, né? Porque a gente consegue perceber quando a pessoa faz um negócio por amor, né? Faz toda a diferença. E juntando ainda que ela dava aula de ciências, que era a matéria que eu praticamente mais gostava na época. Uma coisa que eu gostava muito que ela fazia com a gente, né? Ela levava a gente para andar ali nos arredores da escola, mostrava pra gente as árvores. Por exemplo, hoje eu tenho um flamboyant que eu plantei lá no meu sítio, por causa do flamboyant que tinha lá, que ela que contou, né, a história pra gente, que era uma árvore, se não me engano, de origem africana e tudo, aquela árvore linda lá e tudo. Infelizmente hoje nem tem essa árvore lá mais, né? Mas então eu gostava muito disso, que ela passeava com a gente ali nos entornos da escola, mostrando pra gente ali a natureza e tudo, né? Associando com a matéria que ela lecionava. Então isso que traz mais saudade, né, das aulas dela. Então, eu sei que eu não fui a única aluna com a qual ela demonstrou interesse, preocupação. Eu sei que houve muitos outros, mas para mim isso foi muito importante e eu sinto gratidão quando eu lembro dessa história. Muitas vezes os professores eles podem não ter uma dimensão do alcance que as atitudes, as palavras deles vão ter nos alunos a longo prazo. Às vezes a curto e médio, aconteceu, passou, pronto, mas não uma questão de anos, nem décadas, mas elas, certas palavras, certas atitudes ficam com a gente. Então eu sinto muita gratidão a ela. Eu sei que ela participou da formação de muitas pessoas aqui na cidade, pessoas que hoje são grandes profissionais, são cidadãos exemplares. Eu me sinto muito afortunada por fazer parte desse grupo, né? Mesmo que por pouco tempo, mas eu conservo a lembrança dela na minha memória com muito carinho, muita afeição. Foi uma coisa que me encantou, assim, ela começou a ser mesmo uma inspiração de vida. Hoje eu tenho, quando você me pediu para gravar isso, eu comecei a lembrar, e como foi gostoso lembrar dessa fase, das aulas dela, desse carinho que ela tinha com a gente, sempre encantadora, com um sorriso no rosto. Eu acho que essa é a imagem, assim, a lembrança que eu tenho dela, que eu carrego comigo, que eu acho que realmente o mestre é esse, que além de passar o conteúdo,
ele te inspira, ele é um exemplo de pessoa, de ser humano, e a Maria Mônica com certeza se encaixa perfeitamente nesse quesito. Ao longo das décadas, Maria Mônica formou um círculo de amigos fiéis e sinceros, todos eles atraídos por seus conselhos otimistas e incentivadores de ações em favor do bem comum. Eu digo que a Mônica é um daqueles anjos que Deus assim nos presenteia na Terra, porque eu jamais conheci um ser humano que fosse assim tão humano, sabe? Que a característica principal da Maria Mônica é essa: muito humana, muito sensível, um respeito pelo outro, pela natureza, tudo que existe na Terra, um respeito muito grande. E também ela esse cuidado que ela tem com o outro e de querer sempre passar as coisas positivas. Vou viajar para um dia bem distante, onde não existam mãos para se apertarem, nem ruas a cruzarem esquinas. Só haja uma planície distante e um caminhar no pó, sem ruídos, sem indagações, onde a tranquilidade seja companheira do espírito. E depois de ter me cansado, na imensidão do nada, eu possa voltar a reencontrar o dia começado e pegar o meu afã e fazê-lo leve, tão leve quanto o meu espírito na planície distante. Poetisa por amor e vocação, Maria Mônica escreveu sua primeira poesia, denominada Prece, aos 15 anos de idade. Em 1997, seus escritos foram publicados pela primeira vez no jornal O Vitral, finalista nos concursos literários Cidade de Belo Horizonte e Bienal Nestlé de Literatura. Seu primeiro livro de poesia será publicado em 2023. A Mônica também, assim, ela é membro da Academia de Direitos de Congonhas, né? E eu lembro que um dia eu estava lendo um jornalzinho, a prefeitura estava fazendo um jornal, né? E lá estava uma poesia da Mônica, eu achei tão linda, eu colei num caderno. Eu sei que eu ainda tenho esse caderno, mas o fragmento da poesia é mais ou menos assim: o sol, caminho de luz, que margeia a orla da terra, brincando na enseada do infinito, me ensina a amanhecer. Muito lindo, guardei no coração. Bom, então, com toda essa influência dela também, né, hoje eu já estou na área literária, né, tenho aí 7 livros publicados, entre livros técnicos, mas a maioria, né, pelo menos 6 aí são livros de poesia e em alguns casos prosa também. Sempre passa aquela alegria de viver, aquela força maravilhosa, aquele interior dela. Seu interior é maravilhoso, Mônica. Monquinha, né, que é o apelido dela. Seu interior, a sua força que vem de Deus, como eu tenho a minha força, a sua também é linda. Deus que te proteja cada vez mais. Você tem uma luz maravilhosa, sempre teve. Deus te ilumine cada vez mais. Você é maravilhosa. Um dos maiores amores da sua vida, eu tenho certeza que foi a educação e que é a educação. Você é grandiosa demais, minha amiga. Deus a ilumine e que, assim, te faça, assim, cada vez mais grandiosa do jeito que você é, da maneira que você é, e cada vez mais distribuindo o seu conhecimento para tantas pessoas. Porque nós que te conhecemos, que vivemos ao seu lado, nós tivemos essa grande sorte de tê-la aí nesses primores aí dos grandes conhecimentos. Parabéns, viu? Você merece tudo de bom. Um beijo grande.